Amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Mais Saúde de hoje, dando sequência ao tema de ontem, que nós falamos sobre a naturologia, de como a naturologia previne e cura até doenças. E nós vimos que a naturologia, se fosse comparada a uma ciência de edificações, ela construiria qualidade de vida. Foi uma frase que ficou marcada no programa de ontem. O nosso convidado hoje continua sendo o professor Jean Macedo, que era pastor e há 17 anos se dedica de uma forma intensa à naturologia. É bacharel em teologia, bacharel em naturologia científica, mestre em educação, doutor em naturopatia científica e exerce a função de presidente da Ordem dos Naturologistas do Brasil. Vai continuar nos falando de como as forças da natureza podem agir no nosso equilíbrio, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, como elas podem construir a nossa qualidade de vida. Hoje, aqui no Mais Saúde. Amigos e amigas, estamos de volta iniciando o segundo bloco do nosso Mais Saúde de hoje, continuando o tema de ontem, o naturismo a serviço do nosso bem-estar. As forças da natureza construindo qualidade de vida. Recebemos novamente aqui o professor Jean Macedo. Muito obrigado, professor, por ter aceito fazer um novo programa conosco. Ontem eu acredito que nós tivemos a oportunidade de ter uma visão bem clara do que preconiza, né, a naturologia, a naturopatia, e como é que esses elementos se conectam. Ficou muito claro para a gente como é a lógica da ciência. Hoje eu gostaria de saber como é que cada elemento desses da natureza age, como é que vocês utilizam cada um desses elementos para fornecer saúde e qualidade de vida para as pessoas. Muito bem. Nós temos o ar, nós temos a água, nós temos a luz, nós temos a terra, os alimentos. Como é que nós temos 12 minutos nesse bloco, que o senhor nos desse uma explicação, como é que a lógica que essa ciência usa enfoca esses alimentos ou esses elementos a favor da nossa saúde, de forma natural, né? Nós partimos do pressuposto básico de que precisamos estabelecer no corpo do sujeito saúde. O que é saúde? No Tratado de Fisiologia Médica, Arthur Guyton, no primeiro capítulo, seguido de diversos outros escritores que também fizeram tratados de fisiologia humana ou de fisiologia médica, dizem todos eles no capítulo 1 que homeostasia representa a força de autorregeneração, de autocura, de autoequilíbrio, que naturalmente o corpo produz em si próprio. A doutora Margarida de Melo Aires, no tratado Fisiologia, obra muito conhecida de todos os estudantes de medicina e das outras áreas de saúde, declara que a homeostasia pode ser analisada de maneira técnica através de uma observação empírica de entradas e saídas da estrutura corporal. Porque, diz ela, é impossível conhecer todos os elementos homeostáticos. O corpo humano se reveste de tamanha complexidade e transcende do físico para o emocional, do intelectual e o espiritual de uma maneira tão extraordinária que é impossível que uma escola, uma pessoa ou um grupo de diversos consigam entender tudo sobre aquilo. É onde está a sacralidade da vida e o extraordinário de Deus no homem. Entendido, então, que a única maneira de uma ciência médica, clínica, terapêutica, poder trabalhar com o outro, seja pela observação empírica das entradas e saídas e dos mecanismos de sobrevivência, os estudiosos têm se lançado ao estudo da citologia e da histologia, observando essas relações de entradas e saídas. Então, a célula se torna o objeto absoluto de observação. Como uma membrana celular reage diante do seu meio ambiente? Como o ser humano reage diante do seu meio ambiente? Então, eu tenho o micro e o macro. Quando eu parto para a água, por exemplo, eu tenho que considerar os 70% de água que existe no corpo humano e, sobretudo, que 47% de toda a água que o corpo humano tiver está dentro da célula, 17% está ao redor da célula e 8 a 10%, oscilando entre o que está fora da célula e dentro dela, no sangue e na linfa. Então, eu preciso de água para fazer essa troca. Como é que funciona a água? Dessa maneira. O ar, como funciona o ar? Eu vou precisar de oxigênio para potencializar a vida da célula na produção de trifosfato de adenosina.
O ATP, sem oxigênio não tem, porque a mitocôndria pega o oxigênio e cria energia vital. Para isso poder acontecer, precisa de oxigênio, de ar. Então o ar tem que ser de boa qualidade. Como funciona? Eu trabalho exercícios respiratórios que fazem com que esta pessoa consiga ter uma melhor oxigenação orgânica. Como funciona a Terra? Através do princípio coloidal. Quando você pega a argila e coloca sobre a pele, o eletromagnetismo natural do corpo conecta os íons positivos e negativos e há uma troca. É osmose mesmo. O organismo pega o que tem de nutrientes na argila e puxa para ele e manda para lá, para a argila, o que é tóxico. Isso é o chamado princípio coloidal, estudado lá em dermatologia. Aliás, não há cosmético, creme, sem argila. Isso é muito curioso. Ela está presente na estrutura. A luz. A luz tem a ver com os momentos de cíclico do dia. Ao meio-dia, nós estamos despertos. Quando chegando à noite, o sol vai desaparecendo e o nosso corpo vai reduzindo a sua energia. Nós somos governados pela luz. A fotossíntese depende da luz. A luz governa tudo. O sol governa tudo. Sem ele não há vida. Então nós precisamos ser expostos à luz. Na Suécia, por exemplo, os maiores índices de suicídio estão lá, embora a sociedade seja riquíssima. Por que isso acontece? Porque eles passam um longo período de escuridão, sem luz solar, e entram em depressão. Porque aí vem a questão dos hormônios que são ativados na noite e outros são ativados durante o dia. Como funciona a questão do alimento? Os alimentos são classificados... São fundamentais, né? São. Você percebe que ao longo dessa trajetória, citando cada um deles... Mas se pudesse botar um no top, seria o que? Os alimentos? Seria água, em primeiro lugar. Água. Ar, em primeiro lugar. Água, em segundo, e alimento, em terceiro. Nessa ordem, porque o ar, se eu parar de respirar 3 minutos, eu estou morto. Água, porque se eu ficar sem ela por 7 dias, eu começo a ter disfunções gravíssimas, provavelmente morra. A não ser que eu seja um yogi treinado para aguentar mais do que isso. Mas é muito difícil. Eu acho que uma pessoa 7 dias sem água... Ela já morreu. No terceiro dia já... Ela já está totalmente arrebentada. E a alimentação. E no aspecto da alimentação, você tem três grandes abordagens. Primeiro, a escola naturista, ela entende que o alimento não pode ser estudado sob a perspectiva de calorias, porque isto é mecanicista demais. Eu não sou um forno, eu não sou um fogão. Eu sou um ser humano com diversas potencialidades. Está provado, e existem diversos estudos que discutem isso, que os alimentos possuem características energéticas, reguladoras e construtoras. Então, determina, por exemplo, vitaminas e sais minerais, junto com água, são constituídos de moléculas simples, de fácil assimilação na membrana celular. Já gorduras, proteínas e carboidratos precisam de uma elaboração enzimática, produzida pelo próprio organismo, para quebrar essas moléculas, para elas poderem ser assimiladas. Então, uma dieta rica em gordura, proteína e carboidrato vai exigir do organismo um esforço imenso para trabalhar com isso. Então, eu não posso ter uma alimentação pesada neste campo. Ao passo que uma alimentação feita de frutas, legumes, verduras, ricas em vitaminas, sais minerais e água, vai ter uma assimilação mais fácil. O organismo vai trabalhar muito menos, né? Vai se desgastar muito menos para processar. E aí está o segredo da saúde. Água de boa qualidade, ar de boa qualidade e alimento de boa qualidade. Qual é o alimento de boa qualidade? Quanto mais leve for o alimento, maior a facilidade de assimilação celular. Esse mecanismo, ele está na pauta da técnica. Quando você tem o toque, o nenenzinho sente o toque da mãe. É outra modalidade. O nenenzinho sente o toque da mãe. Nós não conseguimos viver sem nos tocar. O abraço, o afeto transmitido através do toque. Nós não conseguimos viver sem o diálogo. Nós não conseguimos viver sem a família. Na arte, no campo da arte-terapia, por exemplo, que é uma outra modalidade da escola de naturologia, você tem musicoterapia, você tem o teatro terapêutico, você tem a dança-terapia, você tem pintura terapêutica. São tantas as áreas que nos falta realmente tempo para falar de todas elas, porque é um mar de possibilidades. Por exemplo, em Fortaleza tem um ateliê terapêutico, onde as pessoas que estão vivendo momentos de depressão, de estresse, através da expressão artística, elas se reencontram. Mas isso acontece não apenas na arte. Ela tem a água, a alimentação, ela tem todas as 12 áreas aplicadas nela. Umas com maior ênfase, outras com menor ênfase, dependendo de cada contexto. Então, a escola de terapias naturais, científica, profissional, ela tem esse cabedal de abordagens para oferecer. E eu considero a fé como um dos elementos mais importantes, talvez tão importante quanto o do ar e da água.
porque se o indivíduo não acreditar que Deus está com ele, que Deus faz parte, ele e Deus estão juntos e caminham juntos, e que ele deve ter fé de que Deus vai abençoá-lo, é muito difícil trabalhar qualquer coisa. Quando a pessoa ela se declara derrotada, ela acessa energias negativas para si. Mas quando ela toma o caminho do bem, ela então se enriquece. Nós entendemos que é uma crise entre o ser e o ter. A mãe, vamos chamar de mãe, ou mãe e pai, o gatilho de todas as enfermidades são o desequilíbrio entre essas duas potências. Na Bíblia, em São Mateus, no capítulo 4, no verso 4, o tentador chega para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A resposta de Cristo é sempre analisada sob uma perspectiva religiosa e não deveria ser apenas nessa vertente, mas sob o ponto de vista da filosofia humana. Ele diz, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão representa o ter, e a palavra de Deus representa o ser. E ele não disse que era para ficar só no ser ou no ter, mas nos dois, não só de pão, mas de toda palavra. O pão é necessário. Então tem que ter casa, tem que ter roupa, tem que ter trabalho, tem que ter um bem material, mas tem que ter também o ser desenvolvido. Quais são as duas únicas grandes doenças da humanidade, ou a mãe das duas? Vazio existencial, porque o sujeito perdeu o ser, depressão, e a intoxicação orgânica, porque o sujeito está comendo equivocadamente, não cuida do corpo correto. A medicina naturista, as terapias naturais, elas trabalham com foco para combater o vazio existencial e combater a intoxicação orgânica. Professor, vocês preconizam que a pessoa tendo uma vida natural, com elementos naturais, sem as interferências do mundo moderno, principalmente no que diz respeito à alimentação, enfim, você não desenvolveria doenças praticamente. O seu organismo funcionaria de uma forma muito mais harmonizada com o meio ambiente e funcionaria de forma como ele foi realmente programado para funcionar. É possível isso hoje no mundo onde a gente sai, é estresse, é assalto, é roubo, é isso? Como é que essas coisas interferem em cima disso? Como é que se consegue sair, ter essa prática natural num mundo que, como o senhor falou, a questão do psicológico também afeta de forma intensa e a gente está exposto a isso, não tem como. Nós temos absoluta convicção de que é absolutamente impossível viver essa vida com qualidade nas cidades. É impossível. Não há possibilidade. Bom, então isso aí já me faz, eu estou entendendo realmente. É absolutamente impossível, até porque você tem nas cidades um choque de forças eletromagnéticas, e quando eu digo eletromagnetismo eu quero me referir ao poste de luz com seu gerador de energia, ao prédio, onde você tem lá uma central de energia, e você tem o celular, e você tem a televisão, e você tem o computador, e essas energias não ionizantes, radiônicas até, alteram completamente o metabolismo. Então, na cidade é impossível. Vocês pregam isso, uma vida dessa, num lugar que não seja uma cidade de 1 milhão de habitantes, uma cidade até 50, 100 mil habitantes. O ideal seria que a pessoa vivesse no campo, vivesse no sítio, vivesse fora. Como isso não é possível na cidade grande, e nós temos absoluta consciência de que não é lógico e nem inteligente propor à população inteira que abandone a cidade, porque isso não tem nem condições, sobre uma série de fatores familiares, profissionais, etc., nós entendemos que a escola de terapias naturais poderá amenizar o impacto. E se esse impacto puder ser amenizado, já valeu. Já é uma grande coisa. Ok. Com essas informações, nós encerramos aqui o nosso segundo bloco. No próximo bloco, nós vamos falar da naturologia como a sua relação com o poder público. Como é que está essa questão? Daqui a pouco aqui no Mais Saúde. Amigos e amigas, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso Mais Saúde de hoje, recebendo aqui o professor Jean Macedo falando sobre a naturologia como uma ciência que constrói o bem-estar. Nós vimos tudo isso. Professor, vamos falar um pouco agora da relação institucional da naturologia. Como é que as pessoas podem, se é que já podem, usufruir da naturologia dentro do contexto SUS? O governo brasileiro, no dia 3 de maio de 2006, criou uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 971, que estabelece que as práticas integrativas e complementares
das quais as terapias naturais são parte integrante, junto com os acupunturistas, os terapeutas ayurvedas e os terapeutas da região da China, que tem no Brasil diversas metodologias, fossem contemplados pelos estados e municípios. Considerando que a saúde pública está municipalizada, então, a primeira caminhada, depois da portaria que o Ministério da Saúde baixou, foi estabelecer essa metodologia nas prefeituras. Na atualidade, 287 municípios brasileiros têm uma lei municipal que estabelece a prática de terapias integrativas, complementares e naturais. O primeiro grande município brasileiro que assumiu essa bandeira foi o município de São Paulo, que baixou a lei, e a partir dessa lei os outros municípios foram encampando. Verba federal vem para o município para que ele possa desenvolver. Especificamente para esta área, vem direcionada. E aí, então, você tem diversos projetos. Por exemplo, no Amapá, o governo do estado do Amapá, na época sob a gestão do governador João Capiberibe, estabeleceu um núcleo que está até hoje funcionando. E esse núcleo de terapias integrativas e complementares serve à comunidade. Evidentemente, numa parceria com a prefeitura, porque ela está municipalizada. E interação com a alopatia tradicional e as outras. Com tudo, dentro daquela política que já mencionei, de que as escolas têm que trabalhar juntos, porque o alvo é o ser humano com saúde. O alvo não é uma briga de mercado para ver quem vai ganhar dinheiro, isso não tem nem lógica. Então, essa proposta e essa abordagem amadurecida começou com o governo quando ele baixou a portaria 971 de 3 de maio de 2006. De lá para cá, os sindicatos, as associações municipais, estaduais, a Ordem dos Naturologistas, o Sindicato Nacional de Terapeutas Naturistas, têm entretido conversas com os congressistas. No último dia 10, agora do mês de outubro, nós tivemos uma audiência pública no Congresso Nacional, onde podemos discutir a criação da lei, ou seja, já existe o projeto de lei, para a criação da profissão do terapeuta naturista e do Conselho Federal de Terapias Naturais. Um dos nossos apelos, enquanto liderança da profissão no Brasil, é de que o Estado brasileiro, no sentido federal, estadual e municipal, esteja atento para o trabalho de charlatães. Porque existe uma diferença entre a escola de naturologia que aqui apresento, que tem suas raízes em academias seríssimas da Europa e já tem representação universitária no Brasil, para pessoas que andam por aí se dizendo terapeutas, enganando o povo. Nós não temos como lidar com isso, porque a Constituição Federal diz no artigo 22, no inciso 16, que é privativo da União legislar sobre profissões. Então, ninguém pode impedir que um dito trabalhador brasileiro, que não tem regulamentação para nada, está livre. Então, se não tem uma lei que proíba, então ele pode. A Constituição é muito clara em dizer que eu não sou obrigado a fazer nada ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nós queremos que haja uma lei, porque tendo lei, acaba essa bagunça e a população será protegida. Qual é o tipo de profissional que hoje exerce a naturologia? São 3 níveis: nível técnico, nível superior e o autóctone, aquele que é de uma tribo, aquele que é de uma comunidade quilombola, que eles têm suas tradições. Então, esse profissional, que é profissional, inclusive tem provisão para ele no Ministério do Trabalho, na classificação brasileira de ocupações, ele se vale do direito cultural que ele tem ali naquela sua sociedade para exercer a sua tradição de saúde. Mas, por outro lado, ele fica circunscrito à aquela sua comunidade, que é um pajé, mais ou menos. Então, ele tem que estar ali naquele contexto. Agora, nível técnico, nós temos aqui no estado do Pará, nível técnico, nível superior em naturologia? Nesse momento, no estado, ainda não tem. Não temos, E né? um dos meus desafios, desde o ano 2002, que eu tenho uma interatividade forte com o Pará, eu tenho trazido para cá essa proposta. Eu estive há poucos dias numa das instituições superiores daqui, a ESAMAS, e foi na Faculdade de Nutrição, fazendo uma exposição sobre esses temas, e a instituição manifestou um grande interesse em criar uma pós-graduação nesta área, acessando essa sabedoria toda, esse acervo, para disponibilizar para o mercado paraense. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, porque nós teríamos pesquisadores paraenses envolvidos, mas nós temos aqui no Pará o professor José Andrade da Costa, que já está aposentado, mas é muito conhecido na área de saúde, já inclusive é pernambucano, mas cidadão paraense, já foi laureado com esse título, sonho meu particular, e gostaria muito de sê-lo também, porque a minha identidade é do Pará. Quando eu me casei, eu estava no Pará, eu moro lá na Paraíba, em Campina Grande, e venho todos os meses, passo 10 dias aqui nesse estado,
trabalhando por essa metodologia. E o professor Andrade Costa, ele é fantástico, tem 70 anos, mais de 50 anos de experiência, farmacêutico, bioquímico, biólogo, educador, médico homeopata. O Pará tem esse grande profissional aqui dentro, precisa usar essa figura. E tem outras figuras. E há um outro professor que é pós-doutor em biomedicina pela Universidade de Hokkaido, atualmente um dos professores da Universidade Federal na Faculdade de Medicina, chama-se Newton Akio Mutó, inclusive sugiro que o amigo o entreviste dentro de um programa futuro, onde ele defendeu, inclusive no estrangeiro, essa abordagem da medicina naturista. Está aí dentro da Universidade Federal, é um excepcional rapaz, com um preparo fantástico, todos eles paraenses. E a gente tem essa equipe aqui, que dá para desenvolver muita coisa. No Brasil, a gente já tem algum curso de formação universitária superior? Tem na Universidade Anhembi, Morumbi, em São Paulo, tem na Universidade do Sul de Santa Catarina, tem na Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional, que é a FADIRE, e tem uma outra faculdade que, para não pecar e dizer o nome equivocado, fica em Minas Gerais. Mas posso depois encaminhar o nome exato dela. São 4 instituições que têm cursos superiores, estão trabalhando com eles diuturnamente, e são projetos embrionários. No caso da Anhembi Morumbi e da Unisul, não, já tem mais ou menos uns 10 anos. As outras 2 são projetos embrionários. Acredito também que uma pós-graduação seria muito interessante, porque permitiria profissionais de áreas diversas, né? Essa é a ideia. Atuarem dentro da medicina naturalista. É mais fácil trabalhar com pós-graduação pelas implicações técnicas que se impõem. Por exemplo, com a graduação para rodar, eu precisaria ter um corpo docente com mestrado, ou doutorado até, ou no mínimo pós-graduados para ministrarem as aulas. Então, o primeiro passo seria estabelecermos um programa de pós-graduação dentro do Pará, para que essa sabedoria e esse intercâmbio pudesse acontecer. No final dessa pós-graduação, você teria um corpo docente naturalmente surgindo a partir do corpo de alunos, médicos, fisioterapeutas, etc, etc, enfermeiros, etc, tudo da área de saúde. Que vão poder atender as inúmeras cadeiras que uma graduação exigiria. Para você formar, ao nível de graduação, um profissional de terapias naturais, ele teria que trabalhar entre 48 e 60 cadeiras para ele poder ser formado, porque ela envolve 7 dimensões do ser. E a escola de naturologia, além dela trabalhar o físico, emocional, intelectual, espiritual, familiar, social e ecológico, ela ainda vai trabalhar tudo isso na perspectiva filosófica, científica, técnica, tradicional, artística, ética e de mercado. Então isso vira um painel enorme. Para isso poder ser desenvolvido, eu precisaria ter profissionais de inúmeras áreas com conhecimento dos fundamentos, da história dos mestres, de toda essa ciência, dos seus fundamentos, para haver uma linguagem unificada, para você construir um aluno na ponta. Porque se for tudo bagunçado, não vai dar certo nunca. Eu vou lhe dizer, com a experiência de quem entrevista aqui todos os dias pessoas relacionadas à saúde, que dentro dessa linha, eu já entrevistei aqui diversos profissionais da área médica, da área de nutrição, da área de terapia ocupacional, da área como é a recuperação orgânica muscular, de fisioterapia. Então, todos dentro deste caminho. Mas não existe ainda um consenso que, caso houvesse um curso de pós-graduação, com certeza todas essas pessoas que têm essa sensibilidade, que as questões naturais são fundamentais para o equilíbrio orgânico, para a boa saúde. Muitas pessoas aqui me falando com segurança que a alimentação adequada, inclusive, cura câncer, né? Que se nós tivermos aqui um curso de pós-graduação, todas essas pessoas que têm essa vocação naturalista, vamos dizer assim, estariam voltadas para isso. Eu acho que seria um grande sucesso para qualquer universidade que apresentasse esse tipo de... Isso para mim é meta. Se eu não ver isso acontecer, eu não sossego. Eu costumo dizer para os meus amigos, colegas de trabalho, que no dia que eu ver isso acontecendo e rodando nos estados da Amazônia, eu morro feliz, porque eu pude contribuir com uma coisa que fica como um legado para a sociedade adiante. Mas com essa sua vida, nem pensar em morrer ainda, né? Vai viver décadas. Para encerrar, professor, que o nosso tempo aqui está esgotando, existe no Brasil algum centro de tratamento naturista, algum tipo de hospital naturista? Tem alguns que poderiam ser acessados pela população. O Oásis Paranaense no Paraná é, na minha opinião, a maior referência por ter mais de 60 anos de existência no Brasil. Mas hospital não?
Ele já foi ao hospital. Já foi ao hospital. Houve depois uma crise lá no Paraná, brigaram e tal, e virou clínica. Mas ele tem as feições de um hospital. Você encontra médicos, você encontra todos esses profissionais de diversas áreas com a visão naturológica, trabalhando ativamente lá. E tem 60 anos de história. Ou seja, qualquer pessoa que chega lá não é novidade. Eles já estão habituados há 6 décadas a tratar de todos os quadros do método naturista. E por terem médicos envolvidos no processo, eles têm, inclusive, um setor que pode trabalhar com pequenas cirurgias quando isso é necessário. Você também vai ter, por exemplo, o Spa Maria Bonita, que é da famosa atriz Tânia Alves, que funciona no Rio de Janeiro. Tem o Spa da Lapinha, que funciona em São Paulo. Tem muitas instituições já entendendo isso. A escola da Anhembi Morumbi e da Unisul, que são faculdades, universidades muito fortes, elas já geraram pelo menos 3 gerações de profissionais que encabeçam projetos muito sérios. Então isso é muito legal de saber. Você chegando em São Paulo, você não vai ter dificuldade nenhuma, pegando a lista telefônica, de achar diversas clínicas de terapias naturais à sua disposição. E a minha chateação é que eu só acho isso numa lista lá em São Paulo e não acho em Belém. Então eu estou em Belém para ver se a gente consegue mudar essa situação. Posso lhe garantir que dentro do nosso pequeno tamanho aqui, o senhor ganhou um aliado. Olha, eu fico muito honrado de tê-lo como Obrigado, companheiro. obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais saúde para você. Amigos e amigas, estamos de volta para o 4º e último bloco do nosso Mais Saúde de hoje. Ocasião em que, pelo 2º dia, nós recebemos o professor Jean Macedo nos falando sobre a terapia naturista, das forças da natureza a serviço do nosso equilíbrio, a serviço da prevenção e da cura de doenças. Acho que foi uma visão colocada aqui aos nossos telespectadores, nova para muitos, mas praticada há muito tempo por povos que vivem muito tempo e muito bem. Professor, muito obrigado por esses 2 programas que nós fizemos aqui. Fique à vontade, toda vez que vier aqui, trazer aqui alguma informação nova. Obrigado pelas informações que o senhor trouxe para todos nós. Eu gostaria de me despedir dizendo aos nossos ouvintes e telespectadores o seguinte: não há vida sem organização e não há organização sem unidade. Se nós quisermos um SUS vivo e capaz de atender às necessidades da sociedade, nós precisamos nos organizar dentro de uma visão de unidade. As escolas de saúde não podem ser inimigas. Os profissionais, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e nós, naturistas, e os outros, para não citar aqui todos eles, porque ficaria demorado, precisamos nos unir numa bandeira de visão holística em relação à sociedade em que vivemos. Nós não temos como atender a população se nós não formos amigos, parceiros e aliados. Nós não podemos trabalhar fora do plano da tolerância. Fora da tolerância não haverá amor. A síntese do amor é tolerância. O profissional de saúde que não aprendeu a lição de tolerância, ele não aprendeu a amar. E se ele não sabe amar, ele nunca conseguirá ser um verdadeiro profissional de saúde. Essa é a minha mensagem para os nossos companheiros e amigos. Tendo Deus no centro de tudo. É Ele quem vai conduzir tudo. Ok, professor, muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida, quer alguma informação adicional a respeito desse tema, muitas vezes a gente fala num programa assim, as pessoas veem como é mesmo o nome daquele remédio, como é mesmo o nome daquele spa, pode entrar em contato conosco. Teremos o maior prazer em responder todas as suas perguntas, atender suas sugestões. Você pode telefonar, pode mandar mensagem ou pode entrar no nosso e-mail que você tem na tela neste momento. Obrigado pela sua companhia e pela sua atenção. Fique com Deus e até o próximo Mais Saúde.